Fala, seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Espero que sim, com exceção do jogo, né? Que infelizmente o Coringão deu uma prejudicada no nosso domingo hoje aí, mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo aí. Inclusive, galera, eu criei esse espaço aqui, além do que eu falei lá no vídeo que eu expliquei, porque eu criei o canal e tal. Além de eu ter o registro do que eu pensei sobre os jogos do Corinthians à época que eles aconteceram, que fosse um espaço de bate-papo aí pra galera comentar o que achou sobre o jogo e tal. E eu tenho sentido falta disso, então deixa seu comentário aí pra mim o que você achou do jogo, beleza? Vou ficar muito feliz de ler, interagir com vocês aí, ver o que vocês acharam do jogo. Bom, Sport 1, Corinthians 0 na Ilha do Retiro. Putz, galera, aquele tipo de jogo que eu vou te falar, viu? O Corinthians tem um retrospecto de estar sem ganhar do esporte lá um bom tempo, né? Mas isso não justifica, porque no campeonato atual, o esporte, lanterna do campeonato, é a primeira vitória do esporte na Ilha do Retiro. Então tinha que ser contra o Corinthians, né? Parece brincadeira, né? E o Corinthians perdeu uma chance enorme de encostar no pelotão de frente ali, que se ele ganhasse o jogo hoje, ele ia ficar praticamente a 5 pontos apenas do grupo que dá acesso direto para a Copa Libertadores, né? Então, era um jogo assim que era totalmente possível do Corinthians ganhar, mas o Coringão vacilou e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje. Bom, o Coringão foi a campo com alguns desfalques ainda, né? Guinegão suspenso, Memphis ainda com edema. Os caras até chegaram a falar lá na transmissão que dentro ali, internamente, dentro do Corinthians, eles tiveram um consenso do que, se fosse aquele jogo final de campeonato, mata-mata, que o Corinthians tem que ganhar de qualquer jeito, o Memphis iria pro pau. Mas como era um jogo que, né, teoricamente não ia mudar tanto assim as coisas no rumo do Corinthians aí se o Corinthians ganhasse, então eles optaram por poupar o Memphis mais um pouco para deixar para utilizá-lo no próximo final de semana, que é o jogo contra o Flamengo, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos deixar para sofrer mais lá perto, ainda não. Porque ultimamente tá difícil, né? Se bem que eu vi, o Vasco segurou o empate hoje, né? Mas também o Flamengo parece que jogou com o time reserva hoje em função da Copa Libertadores, né? Mas enfim, vamos falar de Corinthians aqui no vídeo. Então o Memphis não jogou, o Guinegão, o Garro continua com a lesão na panturrilha. Então o Coringão foi a campo aí com o Hugo no gol, manteve o esquema de 3 zagueiros, que hoje eu vou falar isso um pouco mais adiante no vídeo. Eu achei que teve um momento que pareceu que não deu tão certo quanto vinha dando nas últimas partidas, né? Mas manteve aí os 3 zagueiros, o Gustavo Henrique, o André Ramalho e o Angileri, né? E ali, nas alas, Mateuzinho e Matheus Bidu. E no meio de campo, hoje a formação foi com o José Martínez, com o Breno Bidon um pouco mais à frente e com o... Caramba, sempre me dá um branco na hora de falar do meio de campo, mano. Maicon, caramba, quase que eu esqueço. Maicon, José Martínez e o Breno Bidon um pouco mais à frente. E no ataque, o Yuri Alberto e o Vitinho, né? E aí, galera, vamos lá. O Coringão começou o jogo sofrendo, né? No comecinho do jogo o Sport foi melhor. Teve algumas chances a mais de gol, né? Até que pressionou e chegou ao seu gol. Que eu já tava meio preocupado, porque já tinha uma saída de bola, que eu não sei se vocês perceberam que o Hugo foi sair, ele saiu dando um soco que era para tirar da área, o soco foi para baixo, a bola, o Sport já quase conseguiu fazer o gol nesse lance. Enfim, eu senti a defesa do Corinthians um pouco, entre aspas, atrapalhada ali no começo do jogo. Não sei se foi só uma impressão minha, se você também teve essa impressão, deixa aí nos comentários, né? E aí, logo posterior a isso, pouco posterior a isso, eles conseguiram o gol deles. Para nossa sorte, o jogador deles estava milimetricamente à frente ali, um pouquinho impedido, e participou do lance, né? Fez uma carga no Gustavo Henrique, que deslocou o Gustavo Henrique, que não conseguiu cortar a bola. Então, por conta disso, eles fizeram o gol. Aí, parece que o Corinthians acordou um pouco pro jogo, porque se você for ver no jogo inteiro, não só no primeiro tempo, como no segundo, se eu não me engano, o Corinthians deu coisa de 14 ou 15 chutes a gol, eu não lembro agora. Então o Corinthians foi melhor do que o Sport no jogo inteiro, em questão de oportunidade de gol. Mas quem não faz, né, galera? O Corinthians não jogou uma partida exuberante, falando assim, dá a impressão assim, nossa, o Corinthians amassou o Sport. Não tô falando isso, tô falando que o Corinthians teve mais chances de gol do que o Sport. Né? Mais chances claras, aliás, de gol. A gente vai continuar falando aí ao longo do vídeo. Ainda no primeiro tempo, que eu lembro assim, logo de cara, teve o chute do Breno Bidon na trave, ia ser um golaço, né? A zaga do Sport saiu jogando errado ali, o Breno Bidon pegou a bola, viu que o goleiro tava um pouquinho adiantado. Meu, ele bateu muito consciente. Aliás, o Breno Bidon foi um ótimo destaque desse jogo, jogou muito bem.
apesar da derrota, se tem um ponto positivo, ele foi até eleito o craque do jogo lá, mas obviamente, né? É, jogando Corinthians e Sport, sabe que essa votação aí é pautada pela torcida que tá assistindo. Então a maioria era corintiano, obviamente, e votou no Breno Bidon, mas não é só por causa disso, o moleque jogou bem mesmo. Ele viu, o goleiro tava um pouco adiantado, ele chutou colocadinho, foi um pecado a bola ir na trave. E ainda um pouco antes do final do primeiro tempo, teve o chute do José Martinez, que o Yuri Alberto deu uma ajeitada de futebol e ele ajeitou com o peito para ele chegar chutando de primeira, ia ser... O Corinthians já ia ter conseguido virar o jogo logo... Quer dizer, virar não é porque eles anularam o gol. Mas o Corinthians ia ter conseguido fazer 2 gols já no primeiro tempo, 2 golaços ainda, né? E infelizmente a bola não entrou. Um adendo que eu gostaria de fazer é torcida do Corinthians, chovendo molhado falando da torcida do Corinthians, né? Mas não sei se vocês viram lá, parece que a torcida superlotou a parte do estádio que estava destinada a ela. Então, o policiamento lá teve que arrumar um espacinho, tirar um pouco da torcida do Corinthians no local que eles estavam alocados e colocar numa parte inferior ali. Parece que eles deram prioridade para colocar mulheres, crianças e homens que estavam com esposas e filhos, enfim, essas coisas, né? Porque tava abarrofado, tinha mais gente do que comportava. Então tinha gente passando mal, né? Devido ao confinamento ali. Isso com eles extorquindo a torcida do Corinthians, como eles sempre fazem em jogo fora, né? Que os caras veem uma oportunidade de fazer dinheiro quando o jogo é contra o Corinthians, cobrando o ingresso a meia, R$ 100 e a inteira 200. Não me imagina. Cobrando um absurdo desse, tanto é que a torcida acendeu os sinalizadores lá e tal. Né? Eu vejo que o Everaldo Marques é um dos poucos, eu tava assistindo pela Globo, é um dos poucos que sempre que ele faz o comentário que a torcida do Corinthians tá acendendo o sinalizador, ele não pega assim, tipo, pra atacar o pau, que absurdo, a torcida tá acendendo o sinalizador, parando o jogo, ele sempre faz o adendo que a torcida do Corinthians tá acendendo o sinalizador por conta dos preços abusivos que ela tá sofrendo nos jogos fora de casa. Então, nesse ponto aí, eu dou um ponto positivo pro Everaldo Marques. Bom, galera, e aí começou o segundo tempo e nem deu tempo de sofrer muito, né? Porque no começo do segundo tempo, ali por volta de 3 minutos, o jogador do Sport entrou, se eu não me engano ele chama Mateuzinho, que pena que não foi o nosso Mateuzinho, né? Mateuzinho entrou driblando ali, o cara fez o que quis, entrou cortando um, cortando dois, cortando três, chutou, a bola passou meio que no meio das mãos do Hugo, não dá pra falar que foi frango porque foi uma bomba de perto, né? Mas o Hugo não vai fazer milagre também toda hora, mas ele entrou com muita facilidade ali, driblando todo mundo e fez o gol do Sport. Aí, por volta dos 20 minutos, o Dorival desfez o esquema 3-5-2, voltou pro 4-4-2, colocando o Thales Magno e o Ranieri no lugar do José Martinez e do Angileri, né? E voltou pro 4-4-2. Mas, assim, surtiu efeito, o Corinthians começou a ir pro ataque, é uma coisa que eu sempre falo em diversos vídeos, quem já tá acompanhando mais tempo vê. Eu odeio... É que eu não sei como é que é feito esse... né? Eu não sou ali de dentro da área do futebol, não sei como é feita essa dosagem de carga. Quando que os caras põem na cabeça que não, agora a gente tem que ir pra cima? Ou não, vamos poupar aqui, porque, sei lá, a gente que vê de fora acha que o time tinha que entrar arregaçando todo o jogo, né? E eu reclamo muito desse senso de urgência do Corinthians só depois que tá perdendo, porque depois que o Corinthians tava perdendo de 1-0, parece que acordou. Aí começou, aí foi pra cima com tudo. Toda hora pressionando, chutando. Depois dessas duas alterações que eu falei que ele fez aí, ainda colocou o Romero, o Thales Magno, né? Era o que ele tinha pra colocar ali, né? Fazer o quê? Mas enfim, tentou ir pra cima, né? Não contando com a genialidade do Thales Magno, né? Que pelo amor de Deus, obrigado, senhor, nada é eterno. Às vezes a gente fala isso pro lado negativo, né? Quando, por exemplo, um craque que nem o Renato Augusto encerra a carreira, dá tristeza de ver ele encerrar a carreira, mas às vezes a gente usa essa frase, obrigado que nada é eterno, também pro lado positivo, saber que o contrato do Thales Magno tá acabando. Eu acho que não vai renovar, né? Se bem que vindo do Corinthians a gente, né, sempre pode contar com uma surpresinha aí, né? Vamos ver, espero que nesse caso não. Thales Magno inoperante, não fez uma jogada decente. Aquele outro jogo lá que ele sofreu a falta que saiu o gol do Mateuzinho contra o Fluminense foi um ponto fora da curva. Que geralmente quando o Thales entra é isso que ele fez hoje, né?
Então, não pudemos contar com a genialidade do Thales Magno aí para conseguir pelo menos empatar o jogo, né? Voltar com um ponto para São Paulo. Mas é isso, galera. Coringão perdeu para um time que não tinha ganho nenhuma partida dentro de casa ainda e perdeu uma grande oportunidade aí de encostar no grupo aí que dá acesso à Copa Libertadores, mas é isso. Coringão volta a campo no próximo final de semana contra o Flamengo, né? Um jogo duríssimo aí, né? A gente não sabe como é que vai estar o ânimo do Flamengo devido a eles têm o jogo quarta-feira pela Libertadores e o Coringão vai ficar esperando eles aí até domingo. Vai ser uma semana cheia de treinamentos aí. Mas diz pra mim aí nos comentários o que você achou do jogo, conto com a sua participação aí. E também convidar vocês, né, que assistiu até aqui, você deve ter gostado do vídeo, pedir para você deixar um like, tô começando o canal, contei toda a história do canal num vídeo anterior lá, não vou ficar falando tudo de novo, se você tiver interesse você pode dar uma olhada, acho que eu vou deixar esse vídeo aqui, para você que tá chegando, eu vou deixar esse vídeo aqui contando a história do canal, porque que esse canal tá recomeçando, e eu vou deixar para vocês aqui uma playlist que, além desse tipo de vídeo aqui, de resenha pós-jogo, eu faço vídeos assim de jogadores históricos do Corinthians, jogos históricos, top alguma coisa. Então eu vou deixar uma playlist aqui de top alguma coisa do Corinthians para você assistir aí se você tiver afim, beleza? Valeu, forte abraço, vai Corinthians e até o próximo vídeo. Espero que seja um vídeo de vitória. Valeu, tamo junto.